Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Estamos de volta na Ação e Reação nessa segunda-feira, 1º de abril de 2019. Segunda-feira aí do Dia da Mentira, né? Nós estamos aí com o Dr. Cassione e o Dr. Clemente. Hoje, uma segunda-feira de tempo maravilhoso aqui em Santos. Mandar um abraço para a doutora Norma e a doutora Jacerema, Rio de Janeiro e Jaboticabal, que já mandaram uma boa tarde para todos, né? Lembrando que o programa vai ao ar agora às 13h15, também com representação às 23 horas e à 1 hora da manhã. Lembrando que você pode conferir o programa pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra ou também pelo www.tvcomsantos.com. Daqui a 2, 3 dias vai para a rede social, Eduardo Filete parte 1, parte 2, Augusto Capô de Casa e TV Com. E também para o YouTube, onde você pode pegar os programas anteriores, né, e se tiver algum assunto de interesse. Clemente, uma boa segunda-feira para você e obrigado por ter aceito o chamamento. Hoje o Clemente de camisa vinho aí. Na verdade, é sempre um prazer estar contigo, com o Cassione aqui, às segundas. Até a menina perguntou para mim se eu confirmar a presença. Eu falei, não... Para mim também perguntou. Perguntou, né? Eu falei, estranho, porque a gente... Às vezes vocês viajam. A gente avisa antes. Tu tá vindo no programa até quando não é data, que tu desmarcou e veio, a gente fez a bancada de 3. Esqueci. Fiz a bancada, eu, você, o João Vilela e o Cassione. A gente acabou fazendo um programa em 4 e tal. Então, é sempre uma alegria muito grande compartilhar essa bancada com você, Cassione, e os nossos telespectadores, porque é um dia que a gente tem centenas de perguntas, né, muitas das quais não são não respondidas, mas isso nos alegra pela forte audiência. Doutor Cassione, mais uma segunda-feira, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, com os caríssimos telespectadores, e começando dizendo que você disse que hoje é o dia da mentira, 1º de abril. E os outros dias são o dia da verdade, né? Depende do referencial, né? Eu acho que o dia da mentira no Brasil é todo dia. Talvez o 1º de abril seja o dia em que menos se minta, porque todo mundo está prevenido. Nos outros dias, todo mundo fica distraído, mentira em cima de mentira é a regra no Brasil. Fake news apareceu hoje com esse nome. É o nome que se dá à mentira desde que o mundo é mundo. O homem mente, como regra, ou para se defender, ou para atacar, ou para se esquivar, ou para se conformar, mente para ele mesmo. Para se conformar, mente para ele mesmo. Somos todos uns grandes mentirosos. Nesse somos, eu me coloco. Nossos sentimentos aqui para a família do João Leite Neto, né? 50 anos, deixou 3 filhos, faleceu no Guarujá. Ele que estava trabalhando no diretor regional do Detran. Luiz Leite Neto, filho do João Leite Neto, pioneiro no jornalismo investigativo, ele com Jacinto, homem de sapato branco e tal. Então, é o segundo filho do João Leite Neto, que está forte ainda, morando em Curitiba, né? E que já passou por isso, tem 3 filhos, já passou por esse sabor de perder o segundo filho, o Luiz Leite Neto, de 50 anos, velório hoje no Guarujá. Está aqui o Manuel Costa, jornalista, apresentador, que também está dando a graça de participar do nosso programa aqui. Clemente, visita o Bolsonaro a Israel.
a fazer acordos militares, novas tecnologias, principalmente na irrigação, né? Se trouxer aquelas projetos de lá e com aquela tecnologia, podemos finalmente tentar irrigar o Nordeste, né? Porque está aí na indústria da seca, o Lula tentou, a Dilma tentou, mas parece que gastaram dinheiro e continua muitas regiões na mesma, né? Então, irrigar o Nordeste e acabar com essa indústria da seca aí que é muito conhecida no Brasil. Doutor Filete e doutor Clemente, Ô, Cassiano, desculpa. eu fiz uma provocação, falei que somos todos mentirosos. É 1º de abril. Sim, isso aí é legal. Nós somos todos verdadeiros. Aqui são os verdadeiros, mas tem muita mentira no Brasil. Lembrar do Rui Pantera? Mas... O Rui Pantera, Clemente, só para agora eu lembrei desse detalhe. Numa vez na Rádio Cultura, só tinha Cultura, Tribuna e... Guarujá. E Guarujá, obrigado, Cassione. Aí ele falou que caiu 1º de abril numa sexta, e ele falou que quem fosse embaixo da rádio, os 10 primeiros iam ganhar o show da banda Blitz, ou de uma banda famosa aí na época, né? E encheu a rua, o pessoal pegou ônibus, veio de skate, veio de rolemã, veio de bicicleta. Quando chegou no... ele gritou lá de cima, 1º de abril, teve que sair de Camburão, né? Aí dá para escrever o livro do Rui Pantera, que era um excelente locutor, mas tinha essas brincadeiras, tal, assim, engraçadas, tal, mas essa aí não foi tão engraçada que ele teve que sair de Camburão. Quem é da época aí, o Beto Zarif, as pessoas aí que são da época, o Zé e tal, podem lembrar dessa história aí com perfeição. Não, eu vou comentar primeiro. Eu ia falar, o Cassione depois corrigiu aí. É porque a gente não... porque no fundo a gente é uma bancada aqui que a gente realmente coloca, em algumas situações nós colocamos a nossa opinião. Claro. Mas na grande maioria das vezes nós discutimos assuntos com relevância no fato real. Né? Aliás, o Manuel aí, o Manequinho, citou uma coisa, jornalismo investigativo. Que o Cassiano também fala muito isso aqui. Que no Brasil não é mais, porque hoje, aliás, a grande mentira, você começa a ler qualquer um desses grandes jornais aí, né? Pode ser a internet, o UOL, Folha, Estado, o Globo. Não, você fala, não está falando do Brasil, não está falando do governo. Porque tudo é o lado ruim, né? Aliás, você falou do Israel, vou comentar de Israel, mas ontem, numa das entrevistas, eu estou vendo lá, a repórter chega para o Bolsonaro e fala, mas você visitou Israel? E você não vai para dar uma passadinha na Palestina? Ele falou, não, tudo terá seu momento. Ela falou, mas o Lula, ele fez isso e logo em seguida foi na Palestina. Que seria o melhor, né? Eu não sei se seria o melhor. Dar um presente para tua filha e para o teu filho ao mesmo tempo é melhor do que... Era melhor, na minha opinião, não, era melhor. Agora não sei se é melhor ou não, mas tá... Menos pior. Mas está agendado. A hora você pega hoje os jornais estão dizendo, não, já tem um agendamento para a Palestina, uma coisa mais específica. Então, tem o seu momento também. Podia ter sido junto? Podia. Separou, tem algum problema? Não tem problema. Né? Então, esse tipo de coisa. Agora, Israel, eu acho que ele é um modelo, e aqui não estão falando de ideologia ou de preferência, mas ele é um modelo em muitas coisas. Você falou da agricultura, por exemplo. O maior exportador de cítricos para a Europa é Israel. Em pleno deserto, ele produz. Né? Então você vê, um paizinho que está lá no deserto, consegue fazer uma produção agrícola, a maior exportação para a Europa é de Israel. Aí você pega dessalinização, o primeiro do mundo, em agricultura, o primeiro do mundo, em aeronáutica, a parte espacial, a parte de armamentos, guerra, de mísseis balísticos, esse negócio todo. Israel está lá disputando mercado com os Estados Unidos, né? Rússia, China agora vem logo atrás, mas então você vê que a tecnologia em Israel é extremamente boa. Os melhores hackers do mundo estão em Israel. E o governo faz o quê? Ele descobre que o cara é hacker, ele não pune o hacker. Contrata. Desde que você venha para o governo, você não vai ser punido. Vem para cá. Vamos fazer um trabalho. Se você pegar as startups no mundo inteiro, a maior parte das startups de sucesso são de Israel. Então não vamos imaginar que a visita do Bolsonaro foi um fracasso, um fake, um deboche contra
os palestinos ou contra os árabes, nada disso. O Brasil tem uma boa relação com os árabes, deve continuar com essa boa relação, o que não significa que você não possa estabelecer novas relações comerciais, que é o caso com Israel. O que o Lula fez? O Lula, a Dilma, focou África ou focou países que tinham um alinhamento com a esquerda, né? Foi exatamente isso. O que trouxe de benefício do ponto de vista econômico? Nada, ao contrário. Porque o Brasil ainda financiou esses países, e se for listar isso aqui, a gente vai ficar o programa inteiro listando o dinheiro perdido, porque esse dinheiro não volta mais. Então eu vejo realmente como uma boa relação, um bom momento, e vai ter outros momentos com outros países, incluindo a Europa também, que eu não falei. Cassione, essa visita do nosso presidente Bolsonaro com um dos seus filhos, uma comitiva lá para Israel, pode trazer frutos positivos para o país, né? Eu quero, na linha do que o Clemente falou, primeiro falar uma palavrinha só sobre Israel. Há 2000 anos, ou mais, os judeus não tinham pátria. Então, quando a gente fala de Israel, que é um paizinho do tamanho de Sergipe, a gente tem a impressão de que esse país está ali montado, equipado há 2000 anos. Não. Há um Israel em Nova York, há um Israel em Paris, há um Israel em Antuérpia, há um Israel em Washington, há um Israel em todos os lugares do mundo ocidental. Porque o povo judeu, de uma maneira geral, tem uma grande inteligência. Na média, são muito inteligentes os judeus. E, em segundo lugar, são os donos de uma grande parte do dinheiro do mundo. Então não adianta você colocar um Israel do tamanho de Sergipe no meio da areia, em 1948, e pensar que aqueles que foram para ali em 1948 transformaram, nesses anos, 70 anos, um deserto na potência que é. A potência já existia e existe espalhada pelo mundo, e à custa de serem inteligentes e de terem muito dinheiro, eles montaram naquele paizinho deserto, pequenininho, isso que o Clemente falou com toda a razão. Você hoje pode dizer que as grandes potências do mundo, inclusive tem energia atômica e tem bomba nuclear. As grandes potências do mundo, entre elas está ali Israel. Mas o segredo é não ter pátria, é uma coisa. Estar em todas as pátrias e ter o controle financeiro de uma grande parte do mundo econômico financeiro é uma outra. E depois ter as inteligências orientadas e dirigidas para as coisas que são úteis. Nós temos inteligências para montar piadas prontas em 5 minutos a partir de um fato, né? O brasileiro é inteligente para certas coisas. Eles usaram a vida inteira a inteligência para isto, para a eficiência. Logo, quando o Brasil se alia ou se alinha numa visita a Israel, ele não está indo para aquele pequeno estado do Sergipe, que era um deserto e hoje exporta cítricos para o mundo. Ele está o Brasil sendo simpático a todos os Israéis que existem no mundo. Tá certo ou não? Porque a potência é mundial. Não só daquele espaço e daquele país, mas por todo o mundo por onde eles se espalharam, onde eles viveram, onde eles construíram as suas fortunas e por onde eles semearam as suas inteligências. Logo, ir a Israel
é uma tática, uma estratégia do Bolsonaro que eu acho correta. Depois ele vai, evidentemente, à Palestina, mas ir aos dois ao mesmo tempo, na cabeça de quem está querendo se aproveitar da oportunidade de estar bem com Israel, ir aos dois lugares ao mesmo tempo é dar a ideia de que, para o Brasil, a Palestina, e não existe mais a Palestina, território palestino, ou povo palestino, e Israel são a mesma coisa. Isto ia desagradar Israel. Iria desagradar Israel, esse nivelamento. Então ele primeiro faz média com o mais forte. Depois ele vai lá fazer um cafuné nos que estão sem pátria, que são o povo palestino. Olha, deixa eu aproveitar a educação. Foi legal. A análise do Cassiano foi brilhante, porque, no fundo, esse simbolismo que o Cassiano chamou, ele é real. Se você pegar hoje as 10 maiores empresas do mundo, 7 são controladas por judeu. Claro. Somente judeu americano, né? Não importa. Como o Cassiano falou, não tem pátria. Não tem judeu americano. Não tem. Judeu que mora nos Estados Unidos, né? Então é o seguinte, o dinheiro do mundo realmente, você pega das 10 maiores, 7 controladas por judeu, então é o seguinte, e não importa onde eles estejam, ele é judeu, e ele é respeitado como judeu, não é como se fosse, ainda que ele não seja nascido em Israel, se ele é judeu, ele é judeu. E é uma coisa muito interessante, aproveitando o gancho do Cassiano, porque o judeu é considerado judeu se ele é nascido de mãe judia. Sim. Se o pai é judeu, mas a mãe não é judia... Está fora. Está fora. Ele pode se alinhar, mas ele não é considerado judeu. Então, esse simbolismo que o Cassiano citou, que eu acho que foi fantástica essa análise, ele na verdade abrangeu o mundo todo. O simbolismo está em ir num lugar pequeno, mas que atinge o mundo de uma forma global. Então essa é legal, muito bom. Obrigado, Clemente. Cassiano, falando de uma questão mais regional, questão da Ponta da Praia, né? Muitas pessoas, nós discutimos aqui neste programa com vocês, questão da Ponta da Praia, né? O Grupo Mendes, que é um grupo sadio aqui na Baixada Santista, como compensação, né? Vai fazer umas obras na Ponta da Praia, está pleiteando fazer umas obras, inclusive, né, o ano passado, embora o vereador, presidente da Câmara, que é o nosso amigo, disse que não lembra de nada, mas ele assinou, né, quer dizer, assinou sem lembrar, né, assinou numa reunião rápida, uma sessão rápida, porque estava aquela coisa do Bolsonaro com o Haddad, ninguém prestava atenção, assinou que o Mendes Convence passaria de uma área turística, né, para uma área comercial, né? Então dando poderes para o grupo, né? Já que não está tendo lucro, segundo eles, fazer o que quiser, alugar, enfim. E aí essa questão da compensação ambiental, a compensação da cidade e tal, e é discutido, né? Muita gente é favorável à melhora da Ponta da Praia, mas não é favorável ao Centro de Convenções de Santos, agora não com 1000 lugares descobertos, mas com 400 cobertos, naquela região ali da Ponta da Praia. Outros acham que tinha que ser dividido o dinheiro pela cidade, mexer no mercado municipal, e outros acham que o Mendes Convention, futuros Centro de Convenções de Santos, deveria ser no centro de Santos. E outros acham que a prefeitura não tem condições de administrar, né, o Centro de Convenções, o Lincoln, até o Lincoln, que é vereador da base governista, e outros vereadores que vieram aqui. Vou citar exemplo da Arena Santos, que está um pouco descuidado, embora seja um equipamento muito importante, mas que falta conservação tal, e que o poder público, de uma certa maneira, não tem essa condição de fazer a coisa tão boa tal. Enfim, queria saber a sua opinião sobre essa questão da Ponta da Praia. Para mim? Sim. O que o Clemente fale primeiro? Não, deixa o Cassiano falar. Não, a bola é dele, eu acabei de falar. É que passa um... Não, mas é que como eu falo mais do que ele, eu não me manco. E às vezes eu vejo que falo mais do que devia. Se o Clemente quiser falar... Não, pode ir. Bom, é o seguinte, na minha opinião, Santos está sempre ou na contramão, ou Santos está sempre andando de marcha ré. Isto é
a cidade de Santos, se pudesse ser comparada a um animal, seria um animal teratológico. Teratológico significa um animal monstruoso. Enquanto todo mundo anda para frente, com exceção do siri e do caranguejo, e talvez por isso nós andemos para trás, porque aqui é terra de siri. O único dinheiro que a senhora descobriu andando para trás é o Michael Jackson, né? Esse mandava para trás e ganhava dinheiro, né? Ele andava para trás, para frente e para o lado. Ele tinha as três, e até para cima ele ia. Cuidado com esse para cima, hein? Então o problema Santos teve a oportunidade em 2004, quando o senhor Armênio Mendes era candidato a prefeito de Santos, porque ele estava como candidato, como meu vice. Mas, na verdade, quem poderia realizar aquilo que a cidade receberia de incremento, eu falei incremento, não dos excrementos que normalmente a cidade recebe, incremento de evolução, era o Armênio que ia buscar. O Armênio já tinha feito contatos com empresários de Portugal e de Espanha e já tinha em caixa praticamente prontos para serem investidos em Santos bilhões, inclusive naquele projeto da Ponta da Praia que o senhor adversário de sempre que a gente tem na política chamava de utopia, de delírio. Eu lembro que o Davi Capistrano dizia assim: o meu adversário é delirante. Delirante você é quando você quer fazer uma coisa maior do que uma cicloviazinha, que é o que consagra os últimos prefeitos da região. Então, nós tínhamos um projeto de fazer na Ponta da Praia uma Barceloneta. Todo mundo sabe o que significa e o que passou a significar a Barceloneta para Barcelona, que foi construída para os Jogos Olímpicos, quando Barcelona emergiu e deixou de ser apenas a catedral, a igreja, melhor, do Gaudí. É uma obra-prima. Então, o que nós precisamos entender é que Santos, que tem um centro de convenções, que poucas cidades têm, vai deixar de ter para fazer outro. Melhor? Não, pior. Santos, que tinha a oportunidade na época, quando o Armênio se dispôs a entrar na política, a meu convite, as pessoas diziam: não, o Armênio vai ganhar dinheiro em Santos, sendo vice-prefeito. O Clemente nunca disse isso, e era concorrente à prefeitura na época. E nós já nos afinávamos ali, mesmo disputando a eleição juntos. Quer dizer, ele com a candidatura dele e eu com a minha. Só que eu fui buscar o Armênio, porque eu sabia qual era a potencialidade que isto representava para Santos. A cidade ia se transformar, porque ele sozinho, por iniciativa própria, como iniciativa privada, ele fez praticamente tudo que existe nessa cidade. Para onde você olhar tem a herança que o Armênio deixou. Ele fez o centro de convenções, ele fez o centro de exposições, ele fez hotéis, ele fez shoppings. Ele foi um homem arrojado que tinha uma visão impressionante, uma coragem e uma ousadia própria dos grandes empreendedores. Agora, arremedos de grandes obras, essa cidade sempre viveu de grandes promessas, de coisas que nunca foram feitas, Nós zombamos aqui, debochamos na semana passada, inclusive, da travessia Santos-Guarujá, em que eu fiz aquela brincadeira de emendar uma balsa na outra para servir de ponte.
Isso são reclamações constantes aqui dos telespectadores e também da rádio, a demora. Hoje demorando muito também a balsa. E o João Vilela falou que tem o relógio dele Dersa, que é o relógio que atrasa. Quando a Dersa fala que é 40 minutos, é 1h20, né? Então. O João Vilela inventou o relógio Dersa. Sabe aquele relógio que você tem em casa atrasado? Chama de relógio Dersa, que está sempre atrasado, né? Não, o relógio parado é o que é o relógio Dersa. Também tem que ter o nove relógio voltas. Ecovias é o relógio Dersa. O relógio Prefeitura Municipal de Santos é o relógio Dersa. Está cheio de relógio Dersa por aí, na cidade. Então, sobre o projeto da Ponte da Praia, eu fui, não é querer falar porque fui eu, mas eu fui o pioneiro. Em 1992, você lembra disso? Lembro. Você estava engajado na minha campanha. Sim. De corpo e alma. Fomos andar no shopping, fomos na Zona Noroeste. O projeto que eu fiz foi chamado de Delírio pelo Capistrano, na época. Que era uma tática, evidentemente, retórica de diminuir, de desprestigiar o candidato. Isso é uma retórica que desde que o mundo é mundo, o homem usa. Quando você quer destruir o seu adversário numa discussão, você deprecia, fala que ele é despreparado, fala que o que ele quer fazer é uma utopia, é um delírio. Foi à custa das utopias e dos delírios que as grandes obras feitas no mundo foram feitas. Por homens que eram delirantes, utópicos, mas que estavam há alguns anos, para não dizer séculos, à frente do seu tempo. A maior lição que eu tive, Cassione, andando com... O senhor, eu sempre tive lições, né? Mas com o Armênio, um dia ele chegou no shopping, né? E estavam fazendo uma escada de mármore e o mestre de obras, o pedreiro, não sabia fazer direito. O Armênio, de terno e gravata, tirou o terno, foi lá, ajoelhou, pegou e falou assim, com calma, assim, é assim, filho, que faz. Bateu lá e ajeitou ali, explicando para o pedreiro como é que ele de terno, tirou o terno, foi lá e Aí falou, filho, para fazer uma obra, para mandar, você tem que saber fazer. Eu fiz muito disso, então eu sei quanto tempo que demora, quanto tempo que não demora, né? Então, um homem simples, né? Simples assim, pela simplicidade, né? De ajoelhar de terno e gravata. Se fosse outro, dava uma bronca no cara, mandava chamar outro. Ele não. Ele foi lá com calma, explicou tal. Então, são esses ensinamentos que a gente vai guardando para a nossa vida, né, Clemente? Você falou do Armênio, eu tenho uma passagem muito interessante, eu acho até que eu já falei aqui uma vez, mas é muito marcante para mim. Eu vou comentar o que o Cassiano falou também, porque nós estávamos juntos, mas a primeira vez que eu conheci o Armênio, eu falei, olha, eu estou sobrando um dinheirinho aqui, eu vou ver se... Estava montando o primeiro shopping aqui, em Santos. Foi Miramar, né? Miramar. E ainda estava sendo erigido o shopping e tudo. E eu falei, pô, não dá para esperar, comprar uma lojinha aí, dá para um filho, tal, para tocar a vida, enfim, é uma coisa nesse sentido. Sim. E ele estava no subsolo. Eu vou lá, eu falei, fala com quem? Não, fala com o seu Armênio. Ele, com o chapéu que você usa, aquele chapéu que você usa em obra, orientando, quer dizer, como mestre de obra, olha a simplicidade. Como mestre de obra, fazendo a orientação. É claro, tinha o calculista, o engenheiro que projetou, mas estava lá o seu Armênio, ou seja, no operacional. Ou seja, não era só o conhecimento. É o cara com a mão na massa. Com a mão na massa, falando português claro. Então eu achei lindo aquilo lá. Achei lindo. Até falei com ele, ele falou... Olha, isso ainda não vai ser comercializado agora, vai ser uma empresa no futuro, você faz isso, vai ser extremamente educado e solícito para aquele tipo de coisa. Né? E agora, de encontro com o que o Cassiano falou, nós disputamos a eleição em 2004, mas nós éramos afinadíssimos, extremamente afinados. Eu não tinha afinidade com os demais, a gente tinha um conhecimento das pessoas que estavam ali, mas o meu símbolo, e eu falo isso assim até emocionado, o meu símbolo, o que eu sonhava, eu sabia que eu não tinha chance. Eu era uma pessoa virgem na política
Mas discutiu bem, né? Não, eu acho que eu fui bem. Eu fui bem votado. Você deu palestra na minha clínica sobre a questão da logística médica, sobre coisa, quer dizer, você deu palestra em vários locais, ficou mais conhecido, debateu ideias da saúde, legal, né? Contribuiu com o processo. Não, foi interessante. Né? O PSB teve o triplo da votação no meu ano em relação ao que ele teve no anterior. Então, eu agreguei alguma coisa. Mas eu sabia que não tinha chance. E o Cassione estava disparadamente na frente, junto com o Armênio. Cara, a minha admiração era muito grande, porque eu sabia que quem ia fazer aquele trabalho seria o Cassione e o Armênio. Sem desrespeito aos demais, não se trata de desrespeito, mas se trata de visão. Eu já era alguém que tinha uma visão empresarial. Sem dúvida. Sabe? E a gente se afinava tanto que eu vou falar uma coisa, sim, meu carinho pelo Cassione é eterno. Sabe? Pode falar, mas é simbólico. Não importa. Aí. Às vezes, eu falo até para as pessoas, nem sempre precisa concretizar o ato. Às vezes vale mais a intenção do que o próprio ato. Cassione, um dia lá, num cantinho, ele falou, parabéns aí pelo debate. E ele não tinha que fazer isso do ponto de vista... Estava na frente, né? Não foi uma coisa. Ele não precisava fazer média comigo, ele estava disputando comigo. De certa forma, eu estava tirando o voto dele. Falou, olha, se eu for eleito, você vai ser o meu secretário de saúde. Então, sabe aquela emoção gigantesca? Ou seja, eu estou tendo uma visão do lado de lá, esse cara é o bom para a cidade. E o cara fala, eu quero levar você comigo, porra. Ou seja, olha que coisa linda. Sim. Sem nenhum tipo de interesse. Uma visão... muito fantástica. E, infelizmente, houve aquele problema que nós sabemos todos. As fake news. E as fakes. E o Haddad foi condenado em pagar 88 mil. Achava que era o Bolsonaro que fazia as fake news. Não sei se o Bolsonaro fazia, essa equipe dele, mas o Haddad foi condenado. Porque fez umas fake news falando mal do coisa. Não estou dizendo que o Bolsonaro seja santo, o grupo dele, mas o Haddad foi condenado a pagar 88 mil aí por fake news contra o Jair Bolsonaro. Deixa eu só comentar mais um negocinho rapidinho. E já aproveitando também o que o Cassione falou. Olha, ali, Júlio Conceição hoje é aquelas ruas todas próximas. Pô, tem um asfalto que foi feito há 3 anos atrás. Já quebraram para fazer asfalto tudo de novo. Cara, você vai falar que não, mas é a empresa que não fez. Não, você tem que ter regras. É o setor público que estabelece regra. Por isso que existem as agências, né? As agências que, pelo menos teoricamente, deveriam ser agências de controle, né? E o setor público tem essa finalidade, ele tem que ser o regulador. O japonês diz que um asfalto deve durar 12 anos. Eles põem o dia que vai... Lá no Japão tem o dia que colocou o asfalto e o dia que vai mudar. E o dia que vai mudar. Agora, depois de 3 anos você vai quebrar tudo de novo e vai estabelecer, olha o dinheiro jogado fora. É o asfalto casca de ovo. Olha a coisa jogada fora. Asfalto safadeza. Safadeza. E eu quero agradecer o Clemente, me emocionou, porque eu estou numa idade em que a gente fica mais emotivo do que nunca. Mas eu, naquela altura, eu já via o caráter do Clemente, eu já via o idealismo dele, a competência dele, e é por isso que naquela altura, eu achando que, sendo eleito, ia levá-lo comigo, estaria fazendo um grande bem para a cidade. Mas a cidade talvez não tenha percebido o Clemente até hoje, porque o espaço para a prefeitura está aberto há muito tempo e ninguém lembra de vir buscar o doutor Clemente para ser prefeito de Santos. Ninguém lembra. Entendeu? Eu lembro sempre. E eu digo, não sei como é que os partidos correm atrás de umas nádegas sujas que andam por aí e esquecem pessoas que têm a competência dele e de outros que são esquecidos. Clemente, eu não estava fazendo ali senão uma homenagem ao que você é. E a cidade
Não perdeu porque eu não fui eleito. A cidade perdeu porque a equipe que a gente ia montar era uma equipe de gente que tinha alguma coisa a dar, que é um verbo oposto ao verbo tirar. Dar é uma coisa, tirar é outra. O verbo conjugado por esse pessoal que tem passado por aí, está passando aí, é mais o verbo tirar. No mínimo, tirar a paciência dos munícipes. Nós vamos a um breve intervalo. Lembrando você que pode mandar perguntas para o Dr. Clemente, Dr. Cassione, pessoas especiais estão toda segunda-feira aqui com a gente, abrilhantando o programa. Para o 13, para quem está fora da Baixada Santista, para quem está aqui na Baixada Santista, 99711, telefone na tela, 5545. Mande as perguntas, nós vamos ler agora no intervalo e realizá-las no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br.
A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação com o Dr. Cassione e o Dr. Clemente. Hoje, 1º de abril, o dia da mentira. Cuidado com a mentira aí que várias pessoas aqui estão me deletando dos grupos, deletando você do grupo. Aí, 1º de abril, quando eu abrir. Então, muita brincadeira. Aqui, como o Cassione falou, se o brasileiro tivesse essa inteligência para tudo, nós seríamos o primeiro país do mundo, né? Mas é muita brincadeira e às vezes faltam outras coisas, né? Não todos, não vamos generalizar, né? Olha o Uriel aqui, o Uriel apareceu de novo. Uriel palmeirense, está contente com 0-0, o Palmeiras foi bem, o Filipão está muito reclamão, reclama de tudo, meu. Ali não foi pênalti não, pô. Reclamou de árbitro de vídeo, com o time que o Palmeiras tem não pode reclamar de nada não, Filipão, vamos trabalhar. O Brasil, Uriel, o Brasil perde a oportunidade, Clemente, de incentivar a paz com o entendimento entre árabes e Israel. O reconhecimento do Estado palestino, conforme a ONU, com direção do brasileiro Oswaldo Aranha. Não, o Oswaldo Aranha, de fato, foi uma pessoa extremamente importante. Mas em Israel, ele é extremamente respeitado. As pessoas que não sabem. Aliás, nós temos no Brasil, a gente tem memória curta, como o Cassione falou mesmo. Porque fora, por exemplo, você pega... Ele foi a pessoa que endossou, ou que deu grande apoio para que o território palestino fosse dividido e para que Israel pudesse ter o seu pedacinho lá, né? Ou seja, ele foi uma pessoa importante e lá se valoriza isso. Como eu estava vendo hoje um vídeo, Cassione, é muito interessante. A cidade de Montese, na Itália, você vê, diz que a Força Expedicionária Brasileira, ela teve uma importância muito grande. Aquele território era disputado pela Alemanha. E hoje a molecadinha canta na escola o hino da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, até hoje canta em português para homenagear. Olha que coisa linda. Quer dizer, ainda aquele histórico. E brasileiro lá é tratado como se fosse o italiano ali. É uma pessoa que, ou seja, se valoriza as coisas, né? E o Oswaldo Aranha foi esse cara que em 1947... junto à ONU, teve esse papel preponderante, importante, por isso que ele foi citado lá e tal. Mas eu não acho, nós já comentamos isso no bloco anterior, que o fato dele ter ido, o Bolsonaro ter ido lá primeiro ou não e tal, vai gerar conflito. Não acho. Acho que tudo vai ser entendido depois. Vai ter visita para os territórios palestinos, vai ter visita aqui no Brasil, enfim, eu acho que vai ficar tudo bem, viu? Uriel. Não tem Uriel, né? Foi Uriel? Foi. Sim. Cassione, alguma questão? Bom, o Clemente já respondeu. Já respondeu. Temos várias participações aqui, temos uma notícia triste aqui, o Walter Mello, meu amigo do Cassione e do Clemente, grande repórter fotográfico da Tribuna, faleceu hoje, né, com 81 anos, né? A gente, apesar dessa TV Com, o Walter Mello, que foi um grande fotógrafo da Tribuna, né? Participou aí de vários eventos marcantes, amigo do Cassione, amigo do Clemente, acho que já
todos participando de eventos, fomos fotografados pelo Walter Mello, é uma notícia triste, né? Mas infelizmente o passarinho passa essa notícia para informar aqui o jornal da TV Com. Eu fico triste porque durante muitos anos eu escrevia as minhas crônicas de domingo dentro da redação do jornal. Eu ia para lá à noite, na sexta-feira, escrevia lá, junto com todo mundo, os teletipos fazendo aquele ruído característico, todo mundo datilografando nas Remingtons. Nosso amigo Silvares lá, um abraço para o Silvares. Eu sou do tempo de antes até do Silvares. Então você é do tempo do... Eu comecei com o tempo do Geraldo Ferraz, depois do Klein. O Silvares veio depois, mas foi um dos brilhantes e é um dos brilhantes jornalistas mais sérios, honrados e competentes deste país. Então eu ali depois saía com eles, com o Clóvis, com o Lauro, a gente ia no Café do Oeste lá tomar Lauro Tubino, uma canja. Hein? Gente boa, defensor dos animais, Lauro Tubino. E esse pessoal todo, convivi com eles, porque eu escrevia lá dentro para sentir o jornal vivo ali dentro. A gente saía de madrugada de lá de dentro. Depois, quando veio a informatização, vieram os computadores, os teclados digitais já não fazem ruído como faziam as teclas da máquina de escrever, já não havia mais as laudas que saíam das máquinas. Quando você errava alguma coisa, você batia o X várias vezes para apagar. Hoje tem o delete fácil, hoje está mais fácil escrever. Aí eu me retirei de dentro da redação, porque já não havia mais aquele fervilhante ambiente que era a redação. E eu convivi com todos eles, desde o José Dias Herrera, Rafael Dias Herrera, Evaristo Pereira de Carvalho, o Candinho, não quero esquecer de ninguém, e o Walter foi um. Convivi com todos eles. Anésio Borges. Fotógrafo da Tereza Bueno Wolff. Sim. Eu lembro da Anésio. Um melhor do que o outro e um mais gente boa do que o outro. Parabéns pelo programa, Filete. Vocês estão conseguindo falar de programas nacionais e locais. É a Vânia da Ponta da Praia. O Lúcio, teríamos que ter um parque temático na região. O Cassione sempre foi a favor. E agora, esse problema dos centros das convenções, então está dizendo que nós teríamos que ter um parque temático da Xuxa, Beto Carreiro, aqui na região, que a região poderia já estar avançada muito mais no turismo. É isso, Clemente? Já teve uma ameaça aí há muitos anos atrás do Parque da Xuxa, né, em Peruíbe. Teve uma ameaça. O Beto Carreiro também quis vir aqui, né? Beto Carreiro. Mas como o Cassione falou, o pessoal aqui não tem essa visão, não parece que quando alguém fala alguma coisa assim, o delirante que ele chamou a atenção, eu acho que é real até hoje. Ninguém acredita que você possa transformar uma região. Aí você começa a comparar, e outro dia eu estava fazendo isso, eu fui para São José dos Campos, aí eu fui ver na internet população dessas empresas, Taubaté, São José dos Campos, e depois eu acabei vendo outros, Prudente, Marília, Ribeirão. Tal. Se você pegar em 1960 para cá, essas cidades eram metade, 1/3 de Santos. E hoje são 2, 3 vezes maiores que Santos. Por que será? Com essas belezas toda que tem aqui, com mar, cidade plana, tudo. E eu estou falando de Santos, mas a gente estende isso para todo o litoral. Por quê? Porque nenhum político, ou poucos, porque o Mourão está tendo essa visão, né? A gente já comentou isso também aqui, acharam que dava certo isso aí. Não vai, não adianta industrializar, é bobagem, a cidade é turística, mas também não fez nada em termos de turismo. Eu já ouvi isso, não vou nem citar nome, mas, por exemplo, em São Vicente, há muitos e muitos anos atrás, eu me lembro de 2 empresas italianas que queriam um pedacinho, um espaço para fazer uma indústria grande naquela época, em torno de 1.500 funcionários. E falaram para eles, não, mas
isso não é o foco de São Vicente? Aí os caras foram para onde? Tatuí, Tietê. Barueri, essa região está cheia de empresas, então, né? Tatuí, por quê? Porque lá o cara fez um distrito industrial, assim como Bauru, assim como Sorocaba, assim como fizeram um distrito industrial. Falaram, não, você tem um benefício aqui por 5 anos, por 10 anos, você não vai pagar o ISS, você não vai pagar o terreno onde está a sua empresa, e com isso as cidades deslancharam e são o que são. Jundiaí, Clemente, Jundiaí era 80 mil habitantes, hoje tem 500 mil habitantes, a região que circunda lá, todo mundo trabalha lá em Jundiaí, tem um monte de empresa lá, tipo 51, você vai pôr empresas grandes lá, Coca-Cola, tá tudo lá. Campinas, Campinas, 35 milhões. Sim. Né? São José do Rio Preto, São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos tem 750 mil habitantes, né? Aí você pega Taubaté, é menor, mas também está ali, praticamente tudo emendado. Taubaté, Caçapava, São José, tudo por ali. Jacareí, tudo, ou seja... Teve polo universitário ali, Unicamp, né? Como o Mourão fala às vezes, né, Cassione? Se não tem uma universidade pública, não tem crescimento, né? Porque as pesquisas são menores, as bolsas são menores, então você com uma cidade sem uma universidade na região, fica difícil de a gente conseguir, de uma certa maneira, um crescimento exponencial, né? Eu sempre disse, e vou morrer dizendo, que Santos existiu até 1960, 1970, no máximo, até o governo do Carvalhinho, Antônio Manuel de Carvalho. Houve um Oswaldo Justo, que foi um homem íntegro, que foi um homem sério, que foi um homem leal, e no meio desse caminho ele é um oásis. Depois, tudo que governou essa cidade, meia boca. Para não dizer outra coisa, se eu estivesse aqui agora num botequim, eu ia dizer o que eu acho das pessoas que governam esta cidade. Gente que não tem competência não poderia jamais gerir cidades. E um povo competente não poderia eleger incompetentes. Então houve um retardamento intelectual ou mental numa grande parte das pessoas desta cidade. Eu não sei se isso foi decorrência de nós termos ficado algum tempo sem autonomia, com prefeitos nomeados, mas isso não me convence, porque o prefeito nomeado Antônio Manuel de Carvalho foi um dos melhores prefeitos que essa cidade teve na sua história. Depois ele foi para a Santa Casa, foi um dos melhores provedores da história da Santa Casa. Agora, de lá para cá, as eleições foram mostrando a cada uma, e com reeleições, o que é mais trágico, que a cidade se contenta com muito pouco. E quando uma cidade se contenta com muito pouco, é evidente que não pode emergir para o êxito como essas cidades que acabaram de ser citadas aqui pelo Clemente e por você. Essas cidades foram cidades que se fertilizaram, se autofertilizaram, enquanto que nós ficamos estagnados, como se aqui fosse um pântano, um grande pântano, não é? A começar pela praia, que é uma praia que você tem que todo dia saber em que lugar do mar, desde a ponta da praia até o José Menino, para falar só de Santos, se você pode pôr o pé no mar, porque está impróprio. Chegamos a isso. A cidade teve a melhor qualidade de vida do Brasil, melhor transporte público do Brasil, melhor água potável do Brasil. Cidade que tinha uma riqueza no tempo do café, etc., e que não soube prever que as coisas mudam e ficou sentada em cima da história. Então, eu não falo mal de Santos porque eu tenho prazer de falar mal de Santos. Eu não deixo ninguém falar mal da minha cidade.
Agora, eu posso falar mal da minha cidade. É que nem quando falam mal dos seus filhos. Você pode brigar, você pode apontar os erros, mas não venha ninguém falar mal dos seus filhos. Não é? Então, a cidade de Santos, hoje, para mim, é decepcionante. Bom, tem a Nívia Amara acompanhando o programa, Alexandre Vacante, gostando muito dos assuntos, a Dalgisa, psicóloga, a Renata e Eliette, que fala que são sempre aqui ligados no Ação e Reação, e falando que concordam com o projeto da Ponta da Praia, mas que a verba teria que ser dividida para outros locais. E tem uma pergunta para você aqui, Clemente, do Adalberto. Eu concordo com as mudanças, só que o centro de convenções deveria ser no centro, porque o projeto Santos Novos Tempos e também o projeto do Centro, o Alegra Centro, foram uma desgraça, segundo o Alberto do Embaré. Nós já comentamos isso num dos programas. Várias vezes. Porque às vezes as pessoas não veem todos, né? Mas vamos fazer para cutucar mesmo também, né? Não, a gente também achou. Isso foi discutido aqui algumas vezes. Lá não é o lugar próprio, até porque não tem infraestrutura, por exemplo, transporte. Como é que vai ficar aquele transporte ali? Né? Vai melhorar. Não tem espaço nenhum. A saída do mercado veiculação de carros, de ônibus. O mercado de peixe dali melhora, porque aí você pode fazer uma coisa. Agora, o Convention Center ali vai complicar. No dia que tiver evento, não vai ter safra, evento e saída de balsa, como é que funciona? Não dá. Não tem condição. Você não tem espaço. E como é que você vai... Só foca a balsa e o mercado próximo de um feriado aí, um fim de semana. Com safra de grãos. Nem estou contando isso, porque você tem que contar. Não, mas tem que contar tudo, né? Não, eu estou falando assim, é totalmente fora de propósito. Um feriado numa quinta-feira de feriado. Né? O pessoal com sol. O pessoal vindo para o Guarujá, para o litoral sul. Mas então, isso cai de novo no que a Sônia falou. Isso é falta de visão. Sabe? Mas, como o Manequim falou, não, mas é que alguém está querendo se projetar. E é real esse projetar. Mas não é assim que você constrói uma cidade. Quando o Cassiano falou da Barceloneta, por exemplo, pera lá, é um projeto, vamos fazer um projeto, é um projeto para ficar, não é apenas por uma Olimpíada, para algo especial, é algo para ficar, que tenha sentido, né? Que acrescente alguma coisa. E não algo que é feito muito rapidamente, não foi discutido isso. Nem eu não sei se com os vereadores foi, mas certamente não foi com a comunidade ou com os especialistas no assunto, pelo menos. Os vereadores falam que foi discutido a questão da mudança, mas não o centro de convenções. Tiveram aqui vários. Fernandes, tivemos aqui o Lincoln Reis, tivemos vários vereadores aqui, a própria Alda Ecleis, e que falaram que não foi discutido. Mas o mais grave de tudo, porque não dá tempo de falar hoje, no próximo programa a gente pode falar, é que durante 20 anos, ficaram aqueles armazéns que vão do Valombo até a Alfândega, 1 a 8. Todos destruídos, deteriorados. A gente conseguiu fazer aquilo ser doado para a prefeitura. A prefeitura não tomou uma atitude em todos os governos que passaram, inclusive atual. E agora veio o forasteiro, presidente da Codesp, novo presidente da Codesp, dizer que vai reaproveitar aquilo ali para fazer cais, terminais, etc, matando definitivamente o centro de Santos. Mas ele dá Codesp, ele chega em Santos, ninguém usou por 20 anos, pô, uma área daquela nobre, vou usar, né? É complexo. Queria agradecer o Clemente, o Cassione, desejar uma excelente segunda-feira a todos, reprise às 23 horas, 1h da manhã. Mandar um abraço para o Manuel Costa, jornalista que contribuiu com o programa de hoje, com a dona Ivonete, que também participou aqui, com muitos telespectadores que nós não citamos o nome por causa de falta de tempo. Um abraço, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja?
Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.